Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha aí, a gente está começando agora a nossa isolada. E, pessoal, aqui nesse espaço, a gente vai aprofundar a química, a gente vai entender cada fenômeno que acontece na natureza na visão química. A gente vai fazer o química passo a passo. O que é isso? Resolvendo as questões passo a passo. O que cada questão pede, o que cada questão precisa. Isso mesmo. A gente vai ter o Guga todo dia. Pessoal, eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo questões diárias, fora o que você já tem aqui de montão, que é simulado, tarefa. Então, pessoal, é uma oportunidade da gente ter uma prova de química, ó, nota 10, boa mesmo, tá certo? Um método que é um método eficaz e não é de hoje. Então, primeira coisa, segue aí o canal que é importante pra gente, tá? Bota o sininho e lembra, aqui tem muito material para você. Então, vamos embora. A disponibilidade da gente é de sempre fazer o melhor por você. Então, pessoal, vamos lá e vem para cá para eu mostrar para tu o comecinho da nossa maravilhosa radioatividade. Certo, Guga. Então, vamos lá. Olha aí, radioatividade, aparece logo Marie Curie, né? Mas vê bem, pessoal, quem descobriu a radioatividade não foi Marie Curie. Lembre-se que na tabela periódica nós temos todo e qualquer elemento a partir de número atômico 83 sendo radioativo. Mas também temos elementos com número atômico menor do que 83 radioativos. Vamos ver por que é isso, tá certo? Então aqui, ó, bismuto, polônio, astato, radônio, esses elementos aí, ó, daí para frente todo mundo é radioativo. Mas tem aqui o tecnécio, que tem o número atômico 43 e também é radioativo. Então, outro detalhe importante é lembrar, ó, quem descobriu a radioatividade? Henri Becquerel. Becquerel foi o pai da descoberta da radioatividade. E aí, pessoal, vamos começar agora com a primeira pergunta do dia. Você sabia que raio-x não é radioatividade? Oxê, é mesmo, é, Guga? É. Guga, responde aí. Calma, vou responder daqui a pouco. Primeiro vem, por que o elemento é radioativo? Olha, porque na tabela periódica tem elementos que são radioativos e outros que não são. Por exemplo, o radônio é um gás nobre, estável, 8 elétrons na última camada e é radioativo. Então, a radioatividade é um fenômeno exclusivamente do núcleo. E no núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. E na eletrosfera tenho elétrons. Mas aí, para a radioatividade, só interessa prótons positivos e nêutrons sem carga. Lembra que o próton está ali ó, no núcleo, todo o tempo, ó, querendo repulsão. Aí o nêutron está ali no meio para o quê? Minimizar essa repulsão. Então, pessoal, existe uma faixa de estabilidade. Nessa faixa de estabilidade, o elemento tem uma relação entre prótons e nêutrons que faz com que ele seja feliz, não seja radioativo, não precise emitir nada para alcançar a estabilidade. Mas tem um detalhe importante. Essa faixa de estabilidade só vai, né, até 82, porque de 83 e diante não tem estabilidade mais nunca. O núcleo é muito pequeno e com 83 prótons, aí, meu amigo, a confusão come no centro, eles começam a se repelir, quebrando e liberando partículas. Então, essa faixa de estabilidade que está aqui, ó, até 20, a relação é de um próton para um nêutron. Até 20 prótons. Até o nosso amigo cálcio, então é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Depois disso, aí você tem que analisar na tabela. Geralmente é de 3 nêutrons para 2 prótons. Outra coisa muito importante da gente ver, ó, é que você pode numa prova, como já caiu várias vezes, né, ele colocar aqui, ó, um elemento que está acima da faixa de estabilidade, ele emite radiação beta. O elemento que está abaixo, ele vai fazer o quê? Ele emite pósitron ou faz captura eletrônica, que eu vou explicar para você. E aí, vamos supor que o cara tenha 40 prótons. Opa! Então, se ele tiver 40 prótons, ele vai ter que ter quantos nêutrons para estar estável, para não ser radioativo? Então, a gente faz a ligação, para 40 prótons, o ideal é que ele tenha 50 nêutrons. Se ele tiver mais ou menos, ele é radioativo.
Outro detalhe fundamental, deixa eu olhar para tu. Pessoal, na natureza, os elementos químicos estão na sua forma de isótopos, tá? Quase todos. Aí a minha pergunta para você é bem simples. Quando eu tenho o hidrogênio tem 3 isótopos, né? Hidrogênio de massa 1, deutério, que é o hidrogênio de massa 2, e trítio, que é o hidrogênio de massa 3. Lembrar que o que faz com que o elemento seja igual é o número de prótons, tá? Ele pode ter massa diferente e nêutrons diferentes, mas se tiver o mesmo número de prótons, ele é o mesmo elemento. Então, olha que coisa mais legal que a gente pode perceber aqui. Quando você olha para um isótopo, olha para cá, vem. Olha aqui. Próton, deutério e trítio. Pessoal, nesse caso, o hidrogênio comum, ó, a proporção, ele só tem um próton, não vai ser radioativo, né? O cara tem um próton só e vai ser reativo a quem? É a mesma coisa do cara morar sozinho e fugir de casa, não tem sentido, né? O deutério já está fora da faixa de estabilidade e o trítio muito mais, né? Porque o trítio tem 2 nêutrons para um próton e ele tem número atômico 1. Lembre-se que até número atômico 20 eu tenho que ter um próton para um nêutron. Ah, Guga, então quer dizer que o hidrogênio é radioativo? Não, não quer dizer isso não. Quer dizer que o elemento só é radioativo quando o seu isótopo mais comum for radioativo. O que é que a gente tem mais na natureza? O hidrogênio comum ou o trítio? Hidrogênio comum. Então, pessoal, a maioria dos elementos tem isótopo radioativo. A maioria. Só que eles não são radioativos, porque para ser radioativo, o isótopo radioativo deve ser o mais comum. Outro detalhe é esse, ó. Energia nuclear é energia limpa. Pô, Guga, mas não tem acidente nuclear? Tem, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Energia limpa é aquela que não emite gases que produzem efeito estufa, chuva ácida. Ela não emite, não. Então, tem grandes vantagens. Uma usina nuclear independe da condição ambiental. Pode ter lá na Sibéria e pode ter no sertão, tá? A quantidade de lixo é pequena, embora seja radioativo, não pode ser jogado no meio ambiente, né? Tem que ser guardado e muito bem guardado, porque ela tem atividade radioativa. Aí, olha, a poluição gerada pela usina quase não existe, né? E não ocupa grandes áreas, como a usina hidrelétrica que tem que tirar a cidade do mapa. As desvantagens aí são, primeiro, alto custo. Outra, pessoal, se tiver uma bronca, lembra de Chernobyl? Aí a bronca é grande, pode correr. E outro detalhe fundamental. Pessoal, lembre-se, a radioatividade é uma reação exclusiva do núcleo. Núcleo, núcleo, prótons e nêutrons, núcleo. Então, a radioatividade é uma reação exclusiva do núcleo. Quando o cara é muito radioativo, ou seja, quando ele tem essa instabilidade, quando ele tem uma tendência do seu núcleo se desmontar, pô, Gustavo, desmontar, que nome feio, é verdade, é transmutar. Aí, ó, ele emite radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Emite mais, tá? Mas alfa, beta e gama são as principais. Alfa é positiva, beta é negativa e gama não tem nem carga nem massa. Rutherford e Thomson, tá certo? Reconheceram alfa e beta e Paul Vilar descobriu a radiação gama. Então, pessoal, a radiação alfa ela é atraída para o campo negativo, porque ela é positiva. A radiação beta é atraída para o campo positivo, porque ela é negativa. E gama passa direto, ela não sofre nenhuma atração. É importante que a gente agora faça algumas perguntas para você. Vem cá. Bem, no começo da aula eu te perguntei se por que os elementos eram radioativos, expliquei. E por que raio-x não é radioatividade. Lembra? Vamos lá? Então, ó, é bem tranquilo. Primeira coisa, pessoal. Você já pensou assim na tua cabeça, Guga, por que um átomo tão pequeno que ninguém nunca viu átomo, né? Por que esse negocinho tão pequeno, quando sofre um fenômeno no núcleo, pum, é uma bomba atômica? É tanta energia. Então, vê, pessoal, o núcleo atômico ele é extremamente pequeno.
tá certo? Mas ele contém uma quantidade imensa de energia armazenada. Isso é devido a uma tal de força nuclear forte. A força nuclear forte mantém prótons e nêutrons unidos. Essa força é muito maior do que a força eletrostática que faria os prótons se repelirem. Então, pessoal, a força nuclear forte, ela faz o quê? Ela mantém os prótons e os nêutrons ali naquele núcleo bem pequenininho unidos. E ela é muito maior do que a repulsão, que é uma força eletrostática. Então, meu bem, quando o núcleo é pesado, ou seja, tem uma massa elevada, vou dar um exemplo: o urânio 235, o plutônio 239, ele se quebra, sofre uma fissão nuclear, ele se divide em núcleos menores, e aí, pessoal, libera uma quantidade de energia muito grande. É a chamada energia de ligação nuclear. Lembra agora, né? Isso ocorre, pessoal, porque a soma das... pessoal, isso é muito legal, preste atenção. A soma das massas, que é próton e nêutron tem massa, tá? Então, a soma da massa dos produtos da fissão é menor do que a massa original do núcleo. Tu tá entendendo a lógica? Pessoal, preste atenção. A soma dos produtos da fissão, ela é menor do que próton e nêutron originalmente colocado lá dentro. É como se eu colocasse um bocado de caixa dentro de um local, de um container, e fosse pesar o container. Aí deu menos do que a soma da carga que eu botei lá dentro. E isso é muito legal, porque tu já tá ligado, né? A diferença de massa é convertida em energia. Tu lembra de uma equaçãozinha que tem energia igual a EmC ao quadrado? Exatamente. Então, olha para cá, que legal, vê. A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para tu aqui. Ó, energia, segundo um tal de Albert Einstein, é mc ao quadrado. Onde é o que, pessoal? Energia. M é o que? Massa. E C é o que? Velocidade da luz. Então, essa massa que dá essa diferença, ela é convertida em quê, pessoal? Em energia. E é essa energia aí que dá a explosão nuclear, a quantidade imensa de energia que o núcleo libera. Vê bem, pessoal, não esquece isso não, tá? Que é bem importante. Outro detalhe, e isso eu acho muito legal, muito, muito legal. Pessoal, o núcleo atômico, ele é muito denso, mas é denso demais, tá certo? Então, só para tu ter uma ideia, como ele tem densidade, é massa sobre volume, né? Então, ele é muito pequeno, tem um volume pequeno, então, em relação àquela massa, a densidade dele é exorbitante. O diâmetro do núcleo atômico é de 10 a menos 15 metros. 10 a menos 15 metros. Pessoal, isso é chamado de fentômetro. Já ouviu falar isso? Fentômetro. Já o tamanho de um átomo inteiro, tá certo? Juntando a eletrosfera e tudo, é de 10 a menos 10 metros. Então, é 100 mil vezes maior, né? Fazendo a conta. Então, pessoal, quase toda a massa do átomo está ali no núcleo. Então, a densidade dele é muito grande. Logo, só para tu ter uma ideia, a energia química liberada numa reação de combustão vem das ligações entre os átomos. Combustão é uma queima, né? Já a energia nuclear, ela envolve forças muito mais fortes. Lembra disso? A altíssima densidade de massa e a energia do núcleo contribui, pessoal, para uma liberação de energia imensa na fissão nuclear. Só para tu ter uma ideia, a densidade do núcleo é de 2,3 vezes 10 a 17 quilos por metro cúbico. Pessoal, 2,3 vezes 10 a 17 quilogramas para cada metro cúbico. Só vou te dar um exemplo. Pessoal, a densidade do chumbo é denso, concorda? É de 11,3 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. O centro do Sol é de 1,5 vezes 10 a quinta. O outro é 10 a 17.
Vê, quilograma por metro cúbico. As estrelas de nêutrons que tem aí, a densidade é aproximadamente de 4 vezes 10 a 17 quilogramas por metro cúbico. Então, pessoal, vamos ser sinceros, né? É muito denso, mas é muito denso demais. Concorda comigo? Muito. Vamos para a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? Por que o elemento é radioativo? Aí eu falei agora há pouco, né? É a razão entre prótons e nêutrons. Para o núcleo ser estável, ele precisa ter um equilíbrio entre prótons e nêutrons. Elementos leves, carbono, oxigênio, são estáveis, tá? Porque, lembre-se, até 20 a razão é 1 para 1. Os mais pesados, os que têm mais nêutrons, tá? A repulsão entre os prótons faz com que eles tenham uma relação necessária, mais ou menos de 3 para 2, mas a gente tem que olhar a curva de estabilidade. Então, pessoal, não esquece que quando o núcleo, ou nuclídeo, ou elemento radioativo, é tudo igual, é sovaco e axila, a mesma coisa, só muda o nome. Ele tem muita energia interna para se estabilizar, ele tem que perder energia. Então, ele libera basicamente radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Então, isso aqui está bastante explicado, né? Agora, vê bem, vamos para a nossa terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta, Guga? Por que raio-x não é radioatividade? Muita gente acha que raio-x é radioatividade. Vê. Pessoal, vê bem. Lembre-se que uma coisa, radioatividade vem do núcleo, tá? Veja bem, raio-x é radiação, mas a radiação solar também é radiação. É isso? Tem vários tipos de radiação. O raio-x ele é uma radiação eletromagnética, fótons, né, de alta energia, grava isso, alta energia, e é gerado de forma artificial. Como, Guga? Quando elétrons rápidos colidem com metais pesados. Aí lembra bem, não vem de núcleo. Então, pessoal, se não vem do núcleo, não é radioativo. Mas, Guga, mas ele é perigoso. Pessoal, peraí. Pode ser perigoso sem ser radioativo, né? Isso, então, ó, eles têm energia suficiente para ionizar átomos e células do nosso corpo. Se ioniza a célula do corpo, pode causar o quê? Danos ao DNA. Então, semelhante à radiação gama, e radiação gama é radioativo, tá? Por isso, a exposição deve ser controlada. Lembre-se disso. O raio-x, ele é um tipo de radiação, mas não é radioativo. Então, pessoal, uma máquina de raio-x é um filamento de tungstênio aquecido, aí vai, ó, liberando elétrons. Os elétrons são acelerados por uma alta voltagem e colidem com um metal-alvo, que geralmente é o tungstênio. A colisão libera o raio que ninguém sabia qual era o nome, então diz, bota raio-x aí, que é o raio-x, devido ao fenômeno, vê, guarda isso aí, radiação de frenagem. Radiação de frenagem é uma radiação característica, certo? Então ela não vem de material radioativo. É bem importante que a gente entenda isso. Não é legal? Ufa, Guga, muita coisa, né? É, pessoal, muita coisa, mas é legal. Então, agora que a gente já viu, nesses primeiros momentinhos da aula, muita coisa sobre radiação, sobre raio-x, a gente agora vai poder continuar vendo aqui, ó, os slides. Vê. Pessoal, radiação alfa. Radiação alfa, lembre-se, ela tem carga 2 e tem 2 nêutrons. Então, é carga 2, massa 4. Então, isso aí é a radiação alfa, tá certo? Quando um elemento emite a radiação alfa, a sua massa diminui em 4 unidades e sua carga diminui em 2 unidades, tá bom? Outro detalhe, pessoal, é que os raios alfa são emitidos com altíssima energia, mas perdem rapidamente essa energia quando passam através da atmosfera. Então, a gente diz que eles têm um baixo poder de penetração. Ele não caminha muito no ar, não. Agora, como eles são pesados, quando eles vão passando, vão ionizando o que está ao seu redor. Então, tem baixo poder de penetração, alto poder de ionização. Olha bem, outra coisa importante é a gente lembrar que quando eu tenho uma radiação beta, olha bem, são elétrons em alta
Velocidade. Uhum. Quando o elemento emite uma radiação beta, a sua massa não altera, mas a carga aumenta de 1 unidade. E aí vem uma pergunta. Uma pergunta importante. Guga, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial, como diria Caetano. Vê bem, pessoal. De onde eu tirei radiação beta? Porque vem cá. Vamos pro quadro, que é o melhor lugar para a gente ficar junto. Vamos ficar junto aqui no quadro. Bora. Olha bem, vê bem. Eu acabei de te dizer que um elemento radioativo, um elemento A, número atômico 210, número de massa, né? 210, número atômico 90. Emitiu radiação alfa. Ele se transforma em outro elemento. Aí vê, pessoal, 210 perde 4, 206. Mas olha, a soma dá quanto? 210. E 90 levou 2, fica 88. Então, quando ele emite alfa, que é uma carga positiva, ele diminui 4 na massa, 2 na carga. Então, a alfa tem massa e carga, não é isso? Aí vamos comigo. Qual é a massa de alfa? 4 unidades. E qual é a carga? Mais 2. Alfa é semelhante ao núcleo do gás hélio, tá? Agora, beta não tem massa, mas tem carga menos 1. Beta é 0 menos 1, semelhante a um elétron jogado para fora do núcleo. Aí tu vai dizer, não fez sentido, agora deu mesmo. Aí eu vou perguntar a você por quê? O que é que não fez sentido? Me diga, me diga. Olha, se eu tenho aqui um elemento 208, 97 e ele emitir beta, olha que bonitinho, ele se transforma em outro, não mexe na massa, e aqui vai ter 98. Porque, 98 menos 1 dá 97. Então, pessoal, de onde vem beta? Beta, pessoal, vem do núcleo. Pô, Guga, como é que beta vem do núcleo se o núcleo só tem prótons e nêutrons? Exatamente. Pessoal, Fermi tem uma hipótese para isso, tá? Chamada, adivinha? Hipótese de Fermi. De um modo bem geral, o nêutron, quando ele quebra de um núcleo radioativo, ele emite um elétron para fora. Bum, 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 bum. Esse elétron jogado para fora é beta. No núcleo, para manter a quantidade de movimento, cria um próton e libera energia, que a gente chama de neutrino. Então, olha bem, quando emite beta, é porque o nêutron quebrou. O nêutron é como se fosse um ovo. A gema e a clara. A gema era o próton, a clara era o elétron. Aí, pum, quebrou. Aí, o elétron foi-se embora. Aí o elétron foi embora e o próton ficou no núcleo. Então, toda vez que eu emito beta, um próton a mais aparece. 97 virou 98. Porque ele vem da quebra do nêutron. Então, a partir de hoje, se alguém tentar fazer uma gracinha, tu já sabe. E de onde é que vem beta? Aí, tu, meu amigo, beta vem da quebra do nêutron. Hipótese de quem? Hipótese de quem? Enrico Fermi. Exatamente. Aí, olha bem, pessoal. Olha que bonito aqui. Deixa eu vir de novo para os nossos slides. Aí, a gente agora sabe, né, que a radiação beta, ela vem de onde, pessoal? Da quebra do nêutron. Olha aí, a radiação é constituída de partículas leves com carga elétrica negativa semelhante ao elétron. Aí o que é que a gente sabe? Olha aí que bonitinho. Hipótese de Fermi. O nêutron, quebrou, joga o próton, o elétron vai para embora, o próton, como é pesado, fica no núcleo, e neutrino, que é uma forma de energia. Então, tá aí, a emissão de uma partícula beta ocorre quando o nêutron estável no interior de um atômico se joga, formando quem? Formando, veja, o nêutron quebrou, formou um próton, formou uma partícula beta, né, que é um elétron jogado para fora, e o neutrino, que é uma forma de energia. Então, pessoal,
E radiação gama, não, primeira coisa, gama não tem massa, gama não tem carga. Não vá dizer por aí partícula gama, partícula gama. Gama não é partícula. Para ser partícula tem que ter massa ou tem que ter carga. Gama é radiação eletromagnética semelhante à luz. Gama é o quê? Radiação eletromagnética semelhante à luz. Tá certo? Os raios gama, pessoal, são liberados quando o núcleo se desintegra. Então ele desintegra alfa e gama, beta e gama. Ele nunca, ou quase nunca, não sei, acho que não existe dele emitir alfa e beta, né? Ele emite alfa e gama, beta e gama. Os raios gama, eles foram descobertos por Paul Vilar. Isso mesmo, em 1900, tá? Então, pessoal, eles são produzidos em laboratório por uma colisão nuclear, uma artificial radioatividade. Não é bonito, né? Então, ó, Guga, qual delas faz mais mal para o organismo? Nenhuma delas é lá muito bom, né? Mas, por exemplo, ó, as que passam pelo corpo são as piores. A alfa, como ela é muito pesada, ela tem um poder de ionizar, ela vai tirando os elétrons dos gases ao seu redor, mas tem o quê? Mas tem, ao mesmo tempo, ela tem uma baixa penetração no meio ambiente. Então, vê, voltando bem aqui ao nosso caso. Vê, voltando bem ao nosso caso. Se o cara é muito pesado, feito alfa, ela tem baixo poder penetrante, penetra pouco, e alto poder ionizante. Então tu já está sabendo o quê? Quem penetra mais? Gama. Não é verdade? Volta lá, Guga, volta lá. Vou voltar, calma. Então, ó, vê que bonitinho aqui, ó. Ó, tô voltando para o lugar errado. Agora, olha aí. Então, pessoal, quem penetra mais é gama, tá certo? Gama é bronca. Mas tu vê, ó, raio-x também penetra bastante. Raio-x não é radioatividade. E beta também dá uma penetrada legal, né? Então, pessoal, em tratamentos de doenças, geralmente se usa radiação gama. Aí, VB. Outro detalhe importante é que na radioatividade, quando o elemento vai emitindo radiação, ele vai se desintegrando, se transformando em outro. Isso é o que a gente chama de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, certo? Isso é uma parte matemática, então ele vai reduzindo a metade, que não nos interessa muito agora. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso bem aprofundadozinho. O que eu quero falar agora para você é que existe, pessoal, uma coisa muito importante na radiação, que é o quê? A radioatividade, ela pode, de uma maneira ou de outra, ser uma transmutação natural ou artificial. Guga, na prática, como é que a gente vai saber disso aqui? Pessoal, é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês. Vem cá. Então, pessoal, chegou a hora da gente dar uma olhada direitinho nisso e fazer algumas questões. Então, vem comigo, que é o mais importante. Tudo bem? Então, oi. Vê, pessoal, a pergunta que a gente já respondeu, né? O que é radioatividade? Radioatividade é um fenômeno do núcleo, não é isso? E o núcleo, ou quando tem muito próton, ou quando tem muito nêutron, ou quando está mais desequilibrado, aí ele tende a fazer o quê? A emitir radiação, ou partículas de radiação particuladas, para que ele busque uma maior estabilidade, tá certo? Aí lembrar, pessoal, que outro detalhe, que é o decaimento radioativo. Então a gente tem emissão alfa. Como foi que a gente viu agora há pouco? Alfa é 4, 2. Então ele tem massa 4 e tem o quê? 2 de carga. Então, pessoal, quando um elemento emite uma radiação alfa, o que é que acontece com ele? A gente vai ter, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, segundo a lei de Soddy, né? Um elemento X com um número aqui 200 e aqui o número atômico 90. Aí ele emitiu alfa, ó, de forma natural, tá vendo? Aí ele vai se transformar em outro, transmutar, né? Diminuindo 4, vai para 196, e aqui diminuindo 2, vai para 88. Então, pessoal, lembrar que a radiação alfa é a que tem o quê? Maior poder ionizante, mas tem o menor poder penetrante, porque ela é muito pesadinha. Já beta é negativa. Beta veio de onde, pessoal? Beta veio do núcleo, quando o nêutron quebrou, e quando o nêutron quebra, ele emite o quê? A radiação
beta, que é um elétron jogado para fora, e dentro do núcleo fica um novo próton. Então, beta é semelhante ao elétron, beta 0 menos 1. Como alfa é semelhante ao núcleo do gás hélio. Então, lei de Soddy e Fajans diz o quê? Se um elemento, imagine X, tá certo? Aí, ó, 201,99. Aí ele emite, ó, de forma natural beta, se transforma em outro com a mesma massa, porque beta não tem massa, mas a carga aumenta de uma unidade. Lembra que toda vez que eu tenho um decaimento beta, na verdade foi o que, pessoal? Um nêutron, a grosso modo, tá? Que quebrou, né? Sofreu uma fissão, liberou o próton, liberou beta e liberou energia. Essa energia é o neutrino. Já a radiação gama, pessoal, gama não tem o que, pessoal? Gama não é partícula, não tem massa, nem tem carga. Gama é, ó, 00, radiação eletromagnética semelhante à luz. Quando o elemento emite gama, não altera nem a massa, nem a carga. Guga diz, tem também, né, quando a gente fala do alfa, que ele é semelhante ao gás hélio, tem também algo que é bem importante da gente falar, né? Ele tem uma aplicação, tem, pessoal. O decaimento alfa, aqui, ó, ele tem uma aplicação na detecção tá? Áreas com detectores de fumaça e também no tratamento do câncer. Importante, tá? Já o decaimento beta, um exemplo aí, o carbono 14, decai emitindo partículas beta menos. Guga, por que beta menos? Calma. Então, o decaimento beta, ele tem aplicações na medicina, ó, pessoal, como no tratamento de câncer e na tomografia por emissão de pósitron. Olha aí, guarda esse nome, pósitron. E o decaimento gama tem alta energia, alto poder penetrante, né? Ioniza quase nada. Então, a emissão gama é uma radiação eletromagnética de alta energia que é liberada após o decaimento de alfa, alfa, gama, beta, gama. A emissão gama tem aplicação importantíssima na medicina, tá? Não só na esterilização de equipamentos médicos, como também na radioterapia. Guga, e o que danado é captura eletrônica? Vê, pessoal, captura eletrônica é algo que a gente precisa saber. A captura eletrônica acontece basicamente quando o elétron, tá certo? O elétron, ele é atraído pelo próton capturado, aí forma um nêutron, mais uma forma de energia, tá certo? Mais uma forma de energia. Então, isso é que é captura eletrônica. Captura eletrônica é exatamente o que? Nesta terceira forma de decaimento beta, um elétron de um orbital mais interno é atraído por um núcleo instável, onde se combina com um próton para dar origem a um nêutron. Então, ele é chamado de captura. Qual é a camada mais interna, hein? Muito bem, é a camada K. É a que está mais perto do núcleo. Então, esse elétron diz, vem, meu amor, para cá. Aí é chamado de captura eletrônica. E olha que coisa detalhe, pessoal. Eu falei agorinha de beta, não é? Só que foi beta negativo. Guga, e beta positivo existe? É? Existe, pessoal. E beta positivo tem um nome. O nome dele é positron. Lembra quando eu falei agorinha da tomografia por emissão de quê? De positron. Positron, muita gente diz que é a antimatéria de beta, né? Na verdade, o decaimento beta positivo, quando o número de prótons em um núcleo ele é muito grande, então quando você tem muito próton, e prótons são o quê? Prótons são cargas o quê? Positivas. Aí o que é que acontece? O núcleo fica instável, né? Aí, pessoal, ele não pode emitir próton. Próton é muito pesado, tá certo? Então, pessoal, ele emite o quê? O próton, ele se converte, olha que legal, no nêutron em um positron e energia.
Então, isso aqui é o chamado emissão de pósitron. Então, eu quero fazer uma pequena recapitulada. A gente tem o quê? Um núcleo instável, elemento radioativo. Ou tem muito próton, ou tem muito nêutron, no desequilíbrio. Esse equilíbrio, que a gente chama curva de estabilidade, até 20 prótons é de 1:1 a proporção. A partir disso, a gente tem que olhar no gráfico, lembrando que a média é de 3 nêutrons para 2 prótons. Legal. Outro detalhe que é fundamental a gente conversar. Eu gosto de falar aqui olhando nos olhos. Olhe nos olhos, quero ver o que você diz. Vê. Aí, pessoal, tem outra coisa aqui que é super importante da gente analisar. Que é importantíssimo que a gente lembre disso, tá certo, pessoal? Então, está instável, começa a emitir o quê? Radiação e partícula. Quais são essas radiações? Alfa, beta, gama, pósitron. Tá certo? Captura eletrônica é quando o núcleo, o próton, diz, venha cá, elétron. O elétron tem que estar mais próximo dele, então tem que estar na camada K. Aí, pessoal, outro detalhe importante é a gente lembrar da transmutação nuclear. Então, vem cá, vem comigo, vamos lá. Vê, a transmutação, pessoal, nuclear ocorre quando um elemento radioativo se transforma em outro. Então, eu tenho, por exemplo, urânio, tá? 2, 3, 5, 92. Naturalmente, ele emite alfa, lei de Sod, né? Se transforma no tório, 231, 90. Então, vê bem, foi uma transmutação nuclear normal. O urânio também decai para o chumbo. Então, mas tem uma série de decaimentos, né, para chegar nisso aí. Então, isso é uma transmutação natural, uma transmutação nuclear. Ela está acontecendo de forma natural, tá certo? Agora, pessoal, tem a transmutação artificial. E aí, Guga, como é que a gente sabe quando ela é artificial? Pessoal, artificial seria o contrário. Seria eu pegar o tório mais alfa dando urânio. Ó, eu estou colocando o alfa no reagente. Então, se eu colocar alfa, beta, tá? Ou até mesmo gama no reagente, é porque eu estou chocando ele contra uma partícula, né, contra um nuclídeo, contra um elemento radioativo, para transformar outro. Aí não é radiação natural. Não é natural. É radiação artificial. Tá? A chamada transmutação artificial. Ó. Pode ser realizada bombardeando núcleos estáveis. Tá? Então, por exemplo, pega-se lá o urânio, tá? Bate um nêutron nele, aí dá, ó, bário, criptônio e mais nêutrons, que vão quebrar mais urânios ao seu redor. Aí isso aí é uma transmutação artificial, no caso é uma fissão. Então, vamos fazer agora algumas questões, mas eu quero saber se você está tranquilo, tá? Tá tudo tranquilo? Posso ficar tranquilo? Tá todo mundo de boinha nesse assunto? Porque agora a gente vai fazer poucas questõezinhas para deixar você mais e mais tranquilinho. A primeira delas vai ser exatamente uma questão de radioatividade. Vamos lá. De radioatividade. Não, Guga, vai ser de radioatividade, não. Vai ser, sabe de quê? Pô, que pergunta, né, Guga? Lógico que vai ser de radioatividade. Né? Lógico, que pergunta mais Zé Mamão, esse teu professor tá ficando meio abestalhado. Guga, diga, vamos resolver a primeira. Bora, deixa de conversa. Muito assunto, né, pessoal? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então vamos lá. Olha para cá. Ele diz na questão: a radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém da energia térmica liberada em sua combustão. Pessoal, combustão, por exemplo, metano mais O2, dando CO2 e água. Combustão é queima, tá? Queima de combustível, tá? Gasolina. Então, claro que não, né? Alterações em núcleos de átomos que as formam, calma,
da ruptura de ligações químicas entre os átomos? Não. É o que, pessoal? É uma força nuclear forte, né? Do escape de elétrons da eletrosfera, radioatividade é um fenômeno do núcleo, da reorganização de átomos que ocorre em sua decomposição. Não, pessoal, reação de decomposição não mexe no núcleo. É o que? Alteração em núcleo de átomos que se formam. Então, é quando um elemento radioativo se transforma em outro, tá certo? Então, pessoal, não esquece que é importantíssimo a gente lembrar de algumas das emissões. Por exemplo, deixa eu botar uma emissão aqui. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Carbono. Carbono 11,6. Mas não é 12? É 12, não é radioativo, né? Aí, ó, ele vai se transformar em boro, tá certo? Que é 11,5. Opa! Vai ser o que aqui, pessoal? Ó, mexeu apenas aonde? Então, ó, é um beta positivo, ou seja, um positron, tá? E mais energia. Então, isso aí é uma emissão radioativa. Legal? Então, pessoal, vem cá, vamos voltar para falar mais um pouquinho. Então, vê bem, radiação é um fenômeno do núcleo descoberto por Becquerel. A radioatividade, ela indica que o núcleo está instável. O núcleo, que é muito pequenininho, mas que é muito denso, muito energético. Na verdade, então, como ele é muito denso, o que é que acontece? Ele, quando transmuta, ele libera energia. Essa energia imensa faz com que a gente tenha os fenômenos nucleares como fenômenos muito energéticos, né? Muito até, alguns casos, né, para fazer arma, mas também para fazer energia. A gente consegue ter usina nuclear, ó, é legal. O problema é que quando dá acidente, meu Deus do céu, a bronca é grande. Outro detalhe é que quando ele é radioativo, quando ele está fora da escala de estabilidade, ou seja, ou ele tem muito próton, ou ele tem muito nêutron, ou está totalmente desequilibrado, o que é que acontece? Fora da curva de estabilidade, ele pode emitir alfa, emitir pósitron, emitir beta. Aí o que é que acontece? Porque ele não emite próton, não, próton é muito pesado, não tem como ele emitir, tá certo? Aí o que é que acontece? Ele vai emitindo radiação para fazer o que, pessoal? Para ficar menos energético, ficar mais estável. Radiação alfa, que é positiva, massa 4, carga 2, semelhante ao hélio. Beta, menos 1, 0, semelhante ao elétron, vem da quebra do nêutron, hipótese de Fermi. Nêutron, quando quebra, pum, 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 libera o quê? Libera um elétron, que vira beta, no núcleo fica um próton e energia, que é o neutrino. E também tem a radiação gama. Gama não é partícula, porque nem tem massa, nem tem carga. Outro detalhe importantíssimo é que quando, pessoal, o elemento emite a radiação, é radioatividade natural. Quando a radiação bate nele, aí é transmutação artificial. Lembre-se que é importantíssimo, tá? Imaginar que você vai ter um núcleo, prótons, nêutrons, juntou os dois. Próton e nêutron pesa 10. Quando eu junto os dois juntos, o núcleo pesa 9,8. Loucura total, Guga? Não. É porque essa massa que ele perde, tá certo? Ela se transforma em energia. É igual a mc ao quadrado. É aí que vem essa energia nuclear muito, muito, muito forte. Tá certo? Muito, muito, muito forte. Não é legal? Eu já sei que alguém vai me perguntar, Guga, como é isso aí? Pessoal, isso é muito legal. Veja, embora isso não seja um assunto muito, muito difundido, ele é super importante para se entender radioatividade. O nome disso é defeito de massa. Defeito de massa é quando um núcleo atômico, o núcleo do átomo, a massa total do núcleo é menor do que a soma das massas dos prótons e dos nêutrons individualmente, que compõem ele. Essa diferença de massa não desaparece, não é do nada, não. Ela é convertida em energia de ligação nuclear, que é a energia que mantém o núcleo unido. Aí você diz assim, por que essa massa, então, diminuiu? Pessoal, de novo, ela não desapareceu. Ela apenas foi convertida, segundo Einstein. Lembra, mais uma vez, energia mc ao quadrado. Então, essa energia é liberada, é que mantém o núcleo estável. Quando você tem muita energia, você não é estável, você é instável. Então, pessoal, é por isso que há uma liberação
tão grande de energia. Não é legal? Acho que é. Então, vamos lá, vamos fazer mais alguma coisinha aqui para você se animar muito. Tá animado, não tá? Muita. E olha que eu só tô dando a primeira partezinha, viu? A primeira, nem começou ainda. Vai ver. Ele diz, ó, na natureza, as radiações emitidas pela desintegração espontânea podem ser estudadas através de arranjo experimental mostrado na figura. Vê bem, pessoal, eu vou mudar aqui a cor mais chamativa, aqui é negativo. Então, se é negativo, é porque a radiação 3 ela é positiva, então ela é alfa. Né? A alfa que tem o quê? Maior poder de ionizar, já que ela tem muita massa, né? Mas tem o quê? Menor poder de caminhar no ar, menor poder penetrante. Legal, Guga. Já para o lado positivo, quem vai é a negativa. Então aqui é a beta, né? E quem passa direto é a radiação gama. Ele quer saber quem é a do ponto 3. A do ponto 3 é alfa. Logo, por quê? Porque a alfa é positiva, então ela é atraída pela carga negativa. E agora, a questão mais topzinha até agora. Vê. Uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa que se inicia com, ela se inicia com Neptúnio, legal? 237, o quê? 93, certo? E termina, vê, lá embaixo, ela vai terminar com quem? Com bismuto 209, 83. Ele quer saber quantas alfas e quantas betas foram emitidas. Pessoal, é super tranquilo, veja. Vem comigo aqui. Ó, alfa 4,2. Beta 0-1. Então, o que é que eu quero lhe mostrar? Só quem mexe na massa é alfa. Então, se eu partir de 237 e cheguei em quanto? Em 209. Então, quantas partículas alfa eu emiti? Veja, eu terminei, estava 237, terminei com 209. Aí, ó, 9 para 7, 17 dá 8, né? Aqui, 1, 2, né? 0, 28. Só que cada partícula alfa é 4. Então, aqui vai ser 7. Então, pessoal, eu já sei que emiti 7 alfas obrigatoriamente. Por que tu sabe isso, Guga? Porque alfa é o único que mexe na massa. Então, se a massa começou em 237, terminou em 209, a diferença foi de 28. Cada partícula alfa, 4 na massa. Como variou 28, então é porque eu emiti 7 alfas. Só que preste atenção. O Neptúnio, quando era 237, 93, se ele emitir 7 alfas, tudo bem. Ele vai se transformar num cara que a massa dele é 209. Só que quando eu emito alfa, também mexe na carga. Então, uma alfa mexe 2 na carga. Mas eu emiti quantas alfas? 7. Então, é 14 a menos. Então, 93, não é verdade? Vai perder quanto? 14. Então, aqui, ó, 9, tá? 2, aqui, ó, 79. Então, ele está em 79. Aí tu vai dizer sim, Guga, mas não terminou em 79, terminou em 83. Ah, é porque agora ele emitiu quanto? 79, ó, 80, 81, 82, 83. Então, ele deve ter emitido o quê? 4 radiações beta para poder chegar no bismuto 209, porque beta não mexe na massa, mas cada beta aumenta 1 na carga. Então, 79, 80, 81, 82, 83. Então, ele emitiu o quê? 7 alfas e 4 betas. E a resposta da questão é letra B. Então, pessoal, vê bem. Olha para mim.
Toda vez que você pegar uma questão de radioatividade, de emissão radioativa, lembre-se, tá? Lembre-se, o que é que vai acontecer? Na verdade, você vê a quantidade da massa que alterou, certo? Quando você consegue descobrir a massa, a partir da massa você acha alfa. Aí você faz a conta, lembrando que alfa mexe na massa, mas também mexe na carga. Então, o ajuste depois é o quê? O ajuste é depois botando beta, que só aumenta na carga e não aumenta na massa. Certo? Tranquilo? Então, vamos para mais uma questãozinha para tu ficar bem animado. Bora? Aí. Guga, tô aprendendo tanta coisa nova. Tá, mas tá seguindo o canal? Segue aí, meu canal é o melhor canal da internet. Era para ter uma porrada de gente aproveitando dele e não tem. Tá vendo? Se eu ficasse fazendo aí outras coisas, talvez desse melhor, né? Vamos lá. Em relação ao tempo de meia-vida do césio, livre ou combinado, são feitas as seguintes afirmações. Pessoal, a gente viu meia-vida só, que era o quê? O tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. E lembre-se, radioatividade não é influenciado por fatores físicos. Então, eu digo, ele decresce com o aumento da temperatura. Não. Pessoal, fatores físicos não alteram a temperatura. Assim, quando você tivesse um acidente nuclear, você congelava tudo e resolvia o problema. Não, não resolve não. Agora, ele independe da temperatura. Aí é verdade, independe mesmo, sabia? Independe total da temperatura. Ou seja, fatores físicos não são alterados não alteram a radioatividade. Ele cresce com o aumento da temperatura. Não. Ele decresce com o aumento da pressão. Não. Ele independe da pressão. Verdadeiro. Olha aí, questão sabe de onde? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele cresce com o aumento da pressão. Não. Ele é o mesmo tanto no césio elementar como em todos os outros césios. Pessoal, isso aqui é legal, vê. Preste atenção. Ele varia se mudar dos outros átomos ligados ao átomo de césio. Não. Então, letra E, né? Vem cá, deixa eu olhar para tu aqui num detalhe muito legal que tu vai adorar esse comentário. Vê. Pessoal, se eu pegar e colocar para você sódio, o que é que acontece? Toma sódio aqui, morreu. Não é isso? Se eu disser, ó, cheiro cloro, morreu. Agora, quando eu junto os dois, vira sal de cozinha. Tranquilo? Que a gente geralmente não morre, né? Só se come muito. Agora, se eu pegar urânio, que é um elemento radioativo, pode estar sozinho, pode estar com óxido, pode estar com nitrato, pode estar com clorato, pode estar com o que tiver. O elemento radioativo, ele é radioativo tanto sozinho quanto em grupo. Ele não perde a radioatividade porque está unido a outro, não. Ele é radioativo e pronto, é um elemento radioativo. Certo? Vem cá, vamos lá. Aqui, ó. Vê que lindo. Então, pessoal, as partículas fundamentais, próton, né, nêutron, elétron, pósitron. Pósitron que a gente conhece que é como se fosse o beta positivo, né, a matéria, antimatéria do beta. O modelo padrão descreve que as partículas fundamentais, tá, elas o quê? Têm forças que interagem entre si. Então, você tem aí, por exemplo, as 4 interações fundamentais são força forte, força fraca, eletromagnética e gravitacional. No começo da aula, eu falei exatamente da força que mantém o núcleo unido. Então, pessoal, a radioatividade, cuidado, para a gente não achar que é uma coisa ruim. É não. Ela é usada no tratamento de câncer, tá certo? Diagnóstico por imagem, na indústria, no controle de qualidade, detecção de falhas, produção de energia no mundo, tá certo? Os alimentos são esterilizados, a gente vai estudar isso ainda. Na arqueologia tem datação com carbono 14 que a gente conhece tanto. Logo, isso não é também um sonho. Tem riscos biológicos, né? Os efeitos biológicos são horríveis, né? Altera o DNA, pode causar câncer, mutação. Então, pessoal, é preciso sempre que se tenha medidas de segurança. O Enem colocou assim, ó, o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?
Raio-X não é radioatividade, ultravioleta não é radioatividade. Aí eu lhe pergunto, daqueles nos deu aí, pessoal, qual é a que tem o quê? Ó, grande, ó, radiação de grande penetração. Qual é? Gama, radiação gama, que é a que tem um maior poder penetrante. Então, pessoal, olha que legal aí. A gente viu muita coisa hoje. Muita coisa hoje mesmo. Espero que você tenha aproveitado como eu aproveitei. Beijo. Até a próxima.